Beleza? Gente que chegou, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Aí no YouTube também. Vamos lá que hoje, mais uma vez, a noite promete. Todo mundo me vendo e me escutando bem? Se estão me vendo e me escutando bem, mandem corações, por favor. Tudo dominado? Show. Gente, hoje vamos para uma dúvida que muita gente me pergunta e que talvez eu considere um dos pontos mais importantes na preparação para concursos públicos, tá? Que muita gente fica na dúvida, né? Mas poxa, eu vou começar a estudar para a segunda fase quando? Esse seu estudo, que o estudo que você prega é muito objetivo, Adalberto, e a prova subjetiva e tal, sendo que as pessoas não param muito para pensar o porquê que eu defendo o estudo assim. E eu vou explicar aqui e vou falar tanto para quem está estudando uma fase por vez, qual seria o momento ideal, como também quem está estudando as duas fases ao mesmo tempo. Tá bom? Então vamos lá falar. A live não vai ficar gravada, tá? Não vai ficar gravada, tanto o pessoal do YouTube como o pessoal do Instagram. E caso vocês imaginem que tem alguma pessoa que vá entender como relevante o tema, tem um aviãozinho por aqui, que dá para mandar a live, compartilhar a live com outras pessoas que possam assistir também, tá bom? Vamos lá, gente. Eu preciso da participação de vocês, tanto no Instagram como no YouTube. Eu preciso que vocês entendam, então vocês têm que pensar junto comigo, tá? Porque se eu só apenas falar as coisas, se eu só apenas dizer, eu vou cair na vala comum de um monte de gente que diz assim: olha, deu certo comigo, vai dar certo com você também. Não necessariamente. Então, a maioria das justificativas que você vê por aí são nesse sentido. Olha, eu estudei as duas fases ao mesmo tempo e deu certo comigo, fui aprovado em um monte de concurso. Ou então vai dizer, eu estudei uma fase primeiro, outra fase depois, e deu certo comigo. Aí a pessoa, você fica sem saber para onde olhar, né? Você fica sem saber o que fazer naquele momento, não sabe o momento de estudo que você está, o momento que é adequado, se aquela pessoa tinha a mesma quantidade de tempo de estudo que você tinha, se ela tinha o mesmo nível que você tinha à época, tá bom? Então vocês precisam pensar junto comigo. É muito importante, eu considero muito mais importante vocês entenderem o porquê vocês estão estudando de certa maneira, do que propriamente eu impor alguma maneira de vocês estudarem. Quem faz a mentoria sabe que eu deixo o aluno livre, ele tem um roteiro para seguir, mas na medida do possível ele tem que tentar adaptar a sua realidade, tá bom? Gente, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, Instagram e YouTube, tá? O estudo para concursos é um fim em si mesmo ou ele é direcionado a algo? O estudo para concurso é um fim em si mesmo ou ele é um meio? Me respondam, por favor. O pessoal do YouTube também, viu? Hein, galera? Estudo para concurso é um meio ou é um fim em si mesmo? Ninguém respondeu ainda. Caraca, cadê o pessoal do YouTube? Rápido. O estudo para concursos é um meio, tá? Ele não é um fim em si mesmo. Se ele não é um fim em si mesmo, Não, ele não é um fim em si mesmo. O que seria um fim em si mesmo? Fim em si mesmo é você estudar por estudar. Se você passou ou não passou, não importa. É estudar por estudar. Então, eu imagino que vocês estudem para passar. Sabe quem estuda como fim em si mesmo? Pessoas que estudam mestrado, doutorado e tal. Por quê? Porque eles estudam sobre certo tema
eles escrevem aquilo ali durante muito tempo, as teses, as defesas deles, e assim vai. Eles vão ser avaliados por uma porrada de coisas que eles escreveram, tá certo? Então, o estudo para concurso é para você passar. Eu presumo isso. Se isso é real, você tem que partir da prática para você tem que partir da prática para a teoria ou da teoria para a prática. Eu preciso que vocês venham junto comigo, tá? Tem que clarear aí na mente de vocês, porque eu podia só dizer, olha, é melhor primeira fase logo, depois segunda. Eu quero que vocês entendam o porquê que faz mais sentido estudar dessa maneira. E vou falar de todas as objeções. Primeira e segunda fase no mesmo dia, muito pouco tempo para a primeira fase e tal. Primeiro me respondam, tá? Então, você tem, se ele não é um fim em si mesmo, ele é direcionado para algo, você tem que partir da prática para a teoria ou da teoria para a prática? Não, gente. Vamos lá. Da prática para a teoria. Você precisa saber o que cai na sua prova para você saber o que vai estudar. Vamos lá, galera. Bora pensar. Não é um fim em si mesmo. Se fosse um fim em si mesmo, era só você estudar a teoria de tudo. Não é da teoria para a prática. Vocês errariam a questão. É da prática para a teoria. Você precisa saber o que tem na sua prova. O que pode cair. O que cai mais. E a partir daquilo ali, desenvolver um jeito de estudar eficiente. Tá? Um jeito de estudar eficiente. Sendo que a grande maioria das pessoas quer partir da teoria para a prática. Que é o quê? Vamos ler um monte de doutrina. Vamos assistir uma porrada de aula. Tem toda a teoria para lá. Sendo que quando chega na prova, a prova cobra de uma maneira diferente. Então, se o estudo é um meio, o estudo para concursos é um meio, não é um fim em si mesmo, você tem que partir da prática para a teoria. Essa é a premissa. Tá bem, gente? Então é da prática para a teoria, não é da teoria para a prática. Se é da prática para a teoria, vamos relacionar a outros aprendizados nossos. Por exemplo, violão, certo? Violão, acabaram de perguntar, Daniele, se a pessoa não tem base. Vamos lá, violão, você não sabe tocar violão. Você não sabe tocar violão. E se eu tivesse meu violão aqui, eu ia mostrar a minha incrível habilidade de não saber tocar violão. Você não sabe tocar violão. Você aprende a tocar violão por uma música do Chico Buarque, que para quem não conhece é uma música complexa, né? Vários acordes, o dedo roda o braço do violão inteiro. Ou você aprende a tocar violão com um parabéns para você ou com uma batidinha simples. Você aprende primeiro o simples, depois você vai para o complexo. Primeiro o simples, depois o complexo, tá? Então, eu não estou falando aqui do tipo de prova, que a prova objetiva, em tese, ela é mais simples do que a prova subjetiva, apesar de mais difícil. Já eu falo da diferença entre o simples e o fácil, não são a mesma coisa. Então, eu estou falando de estudo. Você está lendo uma porrada de coisas para ficar isso aqui. Ou não? Você acha que vai lembrar de tudo quando você está estudando? Você acha que vai lembrar de tudo que está vendo? Então, a base, gente, a base não é leitura aprofundada de doutrina. Pegar um manual gigantesco e ler. Isso não é base. Por que não é base? Eu vou falar o conceito de base. Quem tiver caneta podia anotar. A live não vai ficar salvo, tá? Quem tiver caneta podia anotar. A base não é aquele estudar aprofundado, como a gente estuda no colégio, né? Estuda no colégio. Vamos pegar o livro, vamos ler tudo aquilo ali. A prova do colégio, a prova da faculdade, ela cobra determinar um número minúsculo de assuntos para fazer uma prova em 3 ou 6 meses. Colégio é 3, né? A faculdade são 6 meses. Na verdade, 3 e 6, né? Que tem prova no meio. Então, você está sendo avaliado
para um conteúdo minúsculo. E aí sim, a base, vale a pena você pegar um livro e ler, porque você tem tempo. Você tem tempo porque a prova é em 3 meses, você tem 1, 2, 3 matérias para ver e uma pequena parte de cada matéria. O concurso você tem que ver todo o direito, para quem é da área jurídica, se tiver pessoas de outras áreas, a sua área vai ter que ver quase toda a sua área. Aquelas matérias que caem em concurso, vai ter que ver quase tudo. Como é que você pode aplicar a mesma maneira, tá? Então, o conceito de base que eu dou aqui para vocês é o seguinte: base é você saber o conteúdo superficial, primeira característica, conteúdo superficial, do que mais cai, ou seja, não é o superficial de todo o edital. Não é. Ah, já passei por esse assunto aqui. Não é o superficial de todo o edital. É o superficial dos assuntos que mais caem de maneira rápida. De maneira rápida. Quantas pessoas aqui já chegaram numa prova, olharam para uma questão, quebraram a cabeça com a questão ali, e aí erraram, e quando saíram da prova, alguém comentou, aí vocês, caraca, não acredito que eu errei esta porcaria. Não acredito. Ou então você nem precisa conversar com alguém. Você saiu na prova, dá aquele gelado. Caraca, errei aquilo ali porque eu lembrei agora. Porque você não lembrou rapidamente. Você não lembrou rapidamente porque não estava suficientemente bem fixado na sua cabeça. Por quê? Porque você não desenvolveu base. Então, base, teve uma vez até que eu fiz um vídeo sobre o castelo de areia. Base é aquela parte dura do castelo. Vocês se preocupam com as torres do castelo. As torres que ficam lá em cima, que qualquer vento vai derrubá-las. Para elas funcionarem bem, a gente precisa construir a base boa. E base é isso. E desde quando eu desenvolvi a minha base? Desde quando eu desenvolvi a minha base? Desde que eu comecei a estudar para concurso. Quando eu tinha 19 anos. 19 para 20 anos. Então eu desenvolvi. E eu fui ser aprovado para o MPF com 28. Então a minha base, essa coisa básica. Vocês acham que eu li uma doutrina enorme, gente, para fazer concurso de técnico? Aí a pessoa falava, mas eu quero juiz, Adalberto. A base que eu construí lendo Lei 8666, Constituição. Gente, para eu errar uma questão de Constituição, era um negócio mais difícil do mundo. Do mundo eu errar uma questão de letra de lei de Constituição. Por quê? Simplesmente porque eu li ela desde os meus 19 anos. Não tem sentido você começar a estudar para concurso e você dar mais prioridade à doutrina do que a lei seca. A lei seca você vê menos coisas e cai mais. Você vê menos e cai mais. Como é que você... não, mas é porque eu só entendo pela doutrina. Você sabe português? Você sabe português? Se você sabe português, você vai ler, você vai entender o português. Você não precisa entender o conteúdo jurídico naquele momento. Por quê? Porque você vai passar e repassar por aquilo inúmeras vezes, voltando ao violão. Você aprende mesmo aquela música mais fácil. Aquela música... Caramba, que eu sabia tocar, hein, gente? Meu erro. Mesmo que seja o meu erro, Paralamas do Sucesso, 3, 4 acordes. Você aprende de primeira a música? Não aprende. Ela é super fácil, mas você não aprende de primeira. Aí você me quer aprender algo difícil e complexo de primeira. Não vai, pessoal, não vai. Coloquei algum post aí sobre as 6 etapas do aprendizado. Você vai saber discorrer e tal lá pro final. O começo é grego mesmo. Grego não, é português. Você entende o português. Mas é natural você errar. É natural, tá? Então, a base é isso. Saber de forma rápida o que mais cai e de forma superficial. Tá bem? Depois, com a base formada, você vai jogando para outras coisas. Você vai aprofundar alguns temas das matérias principais. Roberto, como eu vou saber
que a minha base está formada. Como eu vou saber que minha base está formada? Por testes. Testes, parâmetros objetivos. Prática. A prática é que leva à teoria. A prática é que define o que você vai estudar na teoria. E não o contrário. Não é porque você sabe bem algum tema que ele vai ser cobrado na prova. Ao contrário do mestrado e do doutorado, né? Por isso que eu falo, pô, mestrado e doutorado não tem nada a ver. A pessoa chega, Roberto, eu tenho um mestrado em penal. Beleza, vai ter que ler o código. Vai ler o código penal. Mas, Roberto, eu tenho um mestrado em penal. Não importa, são estudos totalmente diferentes. Justamente por isso, o mestrado ele foca na teoria. E aí você vai apresentar algo ali. A prova de concurso, prática. É a prática. Tá bem? Então vamos lá. Muitas vezes as pessoas não fazem isso por mera zona de conforto. Zona de conforto, porque é muito desconfortável você começar a ler algo e não fazer todas as associações possíveis. É desconfortável você acontecer isso. Por quê? Simplesmente porque o ser humano aprende por associação. Se você está lendo algo e conhece, caraca, mas eu não entendi nada aqui. Não entendi nada. Aí você volta. Ah, mas agora eu entendi alguma coisa. Passou 5 minutos, você já esqueceu. 5 minutos, galera. É muito pouco, porque a nossa memória ela funciona mais ou menos como uma página sobrescrita. Sabe o que é o sobrescrito? Em tese, a memória de curto prazo, tá? Definir. A memória de curto prazo funciona como uma folha sobrescrita. Ela pode melhorar, Roberto? Pode aumentar o tamanho dessa folha? Pode. Mas não é algo fácil. Depois, tem umas técnicas de memorização. Isso aí é decoreba, não é o que eu estou falando, tá? A questão do aprendizado na memória de curto prazo, ele é sobrescrito, ou seja, uma coisa vai substituindo a outra. Principalmente coisas que ocupam o mesmo espaço no cérebro. Por exemplo, curso de inglês. As pessoas, Roberto, é o seguinte, eu estou estudando para concurso, mas eu estou na dúvida. Eu estava querendo, para dar uma desopilada, eu estava querendo fazer um curso de italiano. Aí o bicho, assim, não tem como tu não fazer, não. Por quê, gente? Porque você estuda outra coisa. É diferente de uma academia. É diferente de um violão. É diferente. Agora, se você estiver estudando inglês, estudando alguma língua, você está usando a mesma coisa que você vai precisar ler. Você vai precisar entender palavras. O intelecto é parecido. Então, ali perto você vai estar ocupando memória. Então, falo para os alunos não fazerem curso, não fazerem pós, não fazerem nada. Só estudarem e fazerem outras atividades, como academia, para deixar o corpo bem, pilates, tem gente que assiste seriado, não importa, contanto que tenha um tempo razoável ali para o estudo e que ele não seja atrapalhado por outras coisas que ocupem o mesmo espaço. Tá bem? Então, muito cuidado com essas zonas de conforto. Normalmente o sucesso está fora da zona de conforto. Como diriam todos os coaches do Brasil, não é mesmo? Eu não sou coach. Vamos para as principais. Olha aí a Daniela falando, me arrependi, fiz 2 pós pra nada. Dança, exatamente, Letícia. É porque a pós, gente, mas conta como um título. Conta como título, mas concursos de alto rendimento não vai fazer, tirando cartório, tá? Não vai fazer diferença se você ser chamado ou não. No máximo ali, algumas posições que podem determinar a sua lotação. Mas o que é que eu digo para os meus alunos? Galera, o custo-benefício eu não acho que vale a pena. A menos que seja aquelas pós-fuleiragem, tá? Tem aquelas pós-fuleiragem, né? Aqui no Ceará tem uns amigos, não vou nem falar quem, que fizeram que era para contar como título e se matriculava, era pós pelo computador, aí deixava lá rolando, não sabia nada, a prova era água, aí a pessoa tinha lá um título de pós, mas normalmente eu não recomendo, tá? Então, olha, mais um, inventei de fazer mestrado, tive que deixar os estudos de lá para não surtar. Normalmente, uma hora ou outra acontece, sendo que as pessoas são teimosas. Elas querem ir atrás, tá? Cartório vale, sabe por quê? Porque os títulos impactam muito. E como é muita
muita gente que se classifica, normalmente são muitas vagas, os títulos fazem uma grande diferença na votação. Não é o que acontece com juiz, MP e tal. Beleza? Vamos aqui para as principais objeções. Vocês devem ter entendido, né, que eu defendo o estudo de primeira fase antes da segunda fase. Quais são as duas principais objeções a isso? Tá? Aliás, são três. Primeiro, formação da base jurídica. Tá? Alberto, mas se eu ler só a lei ou ler um resumo muito superficial, eu não vou formar raciocínio jurídico. A gente volta lá para o começo da live. Me diz aí o que é raciocínio jurídico. Eu não sei. Eu quero passar no concurso. Eu quero passar. Se não tem lá uma prova dizendo assim, raciocínio jurídico. Não, o que tem, a prova assim, dizendo, ei, esse cara tem um raciocínio jurídico muito bom. Não tem lá. O que tem são questões objetivas na primeira fase, questões subjetivas na segunda. Então eu tenho que partir da prática, tá? Da prática. Então, raciocínio jurídico é conceito jurídico indeterminado, tá bom? Então, e você, com a repetição e você fazendo questão e fazendo... Gente, você acha que se você souber fazer questões subjetivas, você sabe fazer questões subjetivas, você não está tendo raciocínio jurídico? Você foi aprovado entre os 10 primeiros colocados em uma prova objetiva. Você não tem raciocínio jurídico. É sério isso mesmo? Quem é que define se vocês têm raciocínio jurídico? O cursinho que diz, o coach, o cursinho que diz que você precisa ler vários manuais para passar? É ele que define? Quem define é a porcaria da prova, galera. Quem define é a prova. E a prova tá ali na sua frente para você treinar e dizer, e treinar no simulado e ver se você tem ou não tem. Teste. Testabilidade. Tá? Não tem sentido isso. Ah, mas é porque eu acho que eu vou ter um conhecimento muito superficial. Se o conhecimento superficial for suficiente para você passar, foda-se. Tá? É o que importa. Você quer passar. Tem que entrar isso na cabeça de vocês, galera. Parem de querer florear muito o negócio. Estudar para concurso é chato. É chato, mas eu achava chato, sendo que eu tinha que passar. Eu queria passar. E eu passei pra caralho. A gente não tem coragem de falar a palavra, senão o Instagram me bloqueia. Eu passei muito porque eu só pensava nisso. Eu passava numa prova, como é que eu posso melhorar? Passei na prova, eu quero melhorar ainda mais. Eu pegava a prova e ia corrigir tudo. Não passei. Teve 3 provas seguidas que eu não passei por uma questão. E eu só pegava ali, caraca, eu preciso melhorar. Eu não impactava. Por quê? Porque eu estava focado em passar. Eu não queria saber se era raciocínio jurídico, se tinha, se não tinha. Já falei isso em outras lives. Eu descia pra comer, aí tava lá alguns colegas. Então vai sair uma nova decisão do STF dizendo que... Aí o cara começava a explicar tal. Aí eu estudava já pro MPF. Aí o cara falava... O que é que tu acha disso? Eu perguntava, qual é a corrente majoritária? Ah, essa? Beleza. É só que eu preciso saber. Subjetivos de sentença exigem raciocínio jurídico. O raciocínio jurídico ditado pelo examinador. Pelo examinador. Não é o seu raciocínio jurídico, não. Não é o que você acha que é raciocínio jurídico, não. E se é ditado pelo examinador, pega a prova antes, testa antes para ver se você está compatível com aquele conhecimento. Ponto. É isso que vai falar se você está ou não. Não é a sua análise subjetiva, não é o seu coleguinha que sabe todo dizer o direito. Não é isso que define se você vai passar ou não, tá? Então a formação da base jurídica está eliminada aí. Ah, Roberto, se eu passar na primeira fase, a segunda é muito em cima. Não vai dar tempo de estudar. Aí é um problema na sua preparação. Por quê? Porque guardem bem essa frase também. Live não vai ficar salvo, viu? Guardem bem essa frase. Ninguém passa de acidente.
Ninguém passa em concurso por passe de mágica. Ninguém, tá? Então, se você fez um simulado, ficou a 20, fez o simulado um mês antes da prova, ficou a 20 questões do corte. Ficou a 20 questões do corte. Você não vai chegar um mês depois daquele simulado e vai passar. Me desculpa. Quebrei seus sonhos, né? Nossa senhora. Não vai, gente. Não vai passar. 20 questões do corte. 20 questões. Não passa. 15 questões do corte. Um mês não. Não passa. Corte, por isso que eu falo. Quando vocês vêm falar dos simulados, até que você acha fazer esse simulado. Estão falando, tem comentários, lives corrigindo o simulado e tudo mais. Se você quiser assistir, você pode assistir, não tem problema algum. Agora, é interessante que tenha um parâmetro de dificuldade, tanto em relação a cada matéria, como em relação às pessoas que fizeram aquele simulado ali. Tá? Por que, Roberto? Senão você não vai saber se está apto. As notas de corte variam de um concurso para outro, e naturalmente o nível de dificuldade vai variar. Vai variar, gente. Então, o corte é para você saber se está apto a avançar no seu estudo. E os assuntos, vamos fazer o seguinte, se passar, tem 80, se passar de 100 pessoas online eu deixo salvo. 100 pessoas online, para isso vocês já sabem, né? Tem que tocar um monte de coraçãozinho aí, porque ela vai indo para frente. Então, vocês acabam sabendo, tem que ter um parâmetro objetivo e confiável, tá? Confiável. Por isso, nos simulados da mentoria eu coloco lá. Quem é da mentoria sabe. Nível da prova, difícil. Nível da prova, fácil. Porque se a pessoa fechou aquela prova ali, ela não vai achar que tá super bem, porque a prova estava fácil. Agora, se ela fechou uma difícil, sim, ela vai achar que ela tá super bem. Tá? E aí ela pode gastar o tempo dela melhor em outras coisas. Então, sempre que possível, pessoal, sempre que possível, vocês deleguem suas decisões a critérios objetivos, tá? Qual é o critério objetivo aqui? Fazer no corte, fazer perto do corte. Quando você faz perto do corte, você acaba... Você vai mudando paulatinamente o seu jeito de estudar para começar a englobar o estudo de segunda fase. Por isso que quando você faz essa objeção dizendo eu não vou ter tempo de estudar para a segunda fase depois que eu passar na primeira. Isso em tese não é para acontecer, porque você já vai saber antes que você está apto a passar numa prova de primeira fase e fazer a segunda. Você vai saber antes, pelos simulados. E aí, antes da prova, antes da prova de primeira fase, você já muda o seu estilo de estudo. Antes da prova de primeira. Adalberto, mas nesse caso aí eu posso perder a mão na primeira fase. Aí é que tá, tem que ser uma mudança equilibrada, tá? Você não pode deixar de estudar para a primeira fase total, porque realmente você perde a mão. Um grande problema. Às vezes a pessoa passa na primeira fase, aí depois vem para o Alberto, deixei de passar, fiz uma prova de segunda fase, não passei. E aí, quando eu voltei para as provas de primeira, estava sem passar também. Por quê? Porque fez a transição de modo equivocado. Tá bem? De modo equivocado. Por quê? Justamente por isso. Quando você começa a estudar para a segunda fase, você não tira totalmente o estudo de primeira. O que é que você vai tirar, por exemplo? Quem é aluno da mentoria mais de segunda fase, quem vai ser do MP também vai ver isso. A gente tira a leitura da lei seca, por exemplo. Quase não tem leitura de lei seca. A gente pede para tentar quando for responder as questões. Por quê? Porque subtende-se, se você tiver seguido da mentoria primeira fase ou tiver feito uma boa base, você está com uma lei seca muito boa. Então aí você começa a aprofundar certos assuntos. O aprofundamento, lembra da base que eu falei lá no começo da live? O aprofundamento desses assuntos, ele coincide com o momento de querer estudar, de poder, estar apto a estudar para a segunda fase. Esse é o momento de aprofundar. Por quê? Porque quando você lê, não vai ser grego para você. Não vai entrar por um vídeo e sair pelo outro, passar 5 minutos e depois você esquecer. Você já vai estar com a base consolidada.
aquilo ali vai servir para você, ali vai ter espaço para você aprofundar. Beleza? Então, também não é desculpa essa objeção quando passar em primeira fase tem muito pouco tempo para cima. Não existe isso. Dalberto, a primeira fase é no mesmo dia da segunda. Prova da PF aí, né, gente? E aí meu amigão Maurício Moitinho tá falando aí. Time, tá? Time. Vale a mesma lógica, pessoal. É só você diminuir o tempo. Ao invés de ter 2 meses para a segunda fase, tem 2 horas para a segunda fase. Mas o que é que tem que ser considerado? Tem que ser considerado que... a Defensoria também tem. Tem que ser considerado quanto você está fazendo as provas de primeira fase. Por mais que... a Procuradoria Federal também é assim. Por mais que você esteja apto e você vá fazer obrigatoriamente aquela prova de segunda fase, se você não estiver bem na primeira, você não vai ter sua prova corrigida. Não vai ter, galera. Não há passe de mágicas também. Não há. E você deve focar primeiro na primeira para garantir aquilo ali. Tá? Não há esse passe de mágica. Eu vou estudar para a segunda aqui que vai que dá certo, né, bicho? Vai que dá certo. Não. Delegado, PGE, é verdade, tem alguns. Só juiz e MP que eu acho que não tem por causa das resoluções. Elas devem ser em momentos diferentes, mas Defensoria tem alguns, delegado, a Procuradoria Federal, né, que é o órgão da AGU, tem. Então, não há isso, tá bom, gente? Dalberto, se eu passar na primeira e não passar na segunda? Aí eu vou pedir para vocês apelarem para lógica. Olhem ao redor de vocês. Tem mais gente de que tipo? Tá? Presta atenção na pergunta. Às vezes as pessoas se confundem nessa pergunta. Tem mais gente de que tipo, pessoal? Tem mais gente que demora muito a passar na primeira. Muito, leia-se anos. E passa de primeira na segunda fase, vocês entendem? Então, o cara demorou 5 anos para passar a primeira fase. Quando ele passou a primeira fase, ele engatou a segunda, tá? Ele engatou a segunda, que normalmente é assim. Quando a pessoa demora muito na primeira, ela realmente engata na segunda. Mas qual a quantidade de aprovados maior? É desse tipo aí, desse perfil, ou é aquele cara que com pouco tempo passa em primeira fase, é reprovado em algumas segundas fases, tá certo? Então, ele aí com, 8 meses aonde eu tenho alunos que com 8 meses aonde de estudo passaram em primeiras fases. Uns foram reprovados na segunda. Mas esse cara que é reprovado na segunda, vocês acham que ele demora quanto tempo para passar na segunda? Olha, o professor Maurício falando aí. Ele demora muito pouco tempo, gente. Porque ele já está com o bizu da primeira. Como o estudo para a segunda fase vai fortalecer ele em alguns aspectos na primeira, ele tende a melhorar muito na primeira fase. Então provavelmente ele vai começar a ir para as cabeças. Tem um aluno, não sei se ele está assistindo essa live, se tiver dar um olho, que ele está no 6º lugar do TJMS. Ele estudava para procuradorias. Vai fazer a segunda fase, tá? Eu acho que ele não tá, porque ele tá estudando para a segunda fase, que vai ser por agora. E ele ficou um pouquinho antes ficou com uma questão do código no TJ Alagoas e passou em 6º no TJMS, porque a gente antecipou o estudo dele para a segunda fase. Porque eu vi que ele estava apto. Quando ele fez o TJ Alagoas, ele ficava uma questão, bora mudar o estudo para colocar o estudo de segunda fase. E essa mudança de estudo para a segunda fase fez ele ir lá para as cabeças. Por quê? Porque estava complementando o que ele não tinha, que era alguns aprofundamentos, que são as questões difíceis. E ele passou a acertar mais questões difíceis, porque as fases ele não errava. Por quê? Porque tinha base formada. Base, saber de forma superficial o que mais cai e rapidamente. Ele não erra besteira, assim como eu não errava. Não errava besteira em prova. Tá? Porque é o que elimina. Errar besteira é o que elimina. Quando você passa a não errar besteiras, você vai começar a se preocupar
com a sua, com os aproveitamentos. É a mesma coisa aquela ideia do time que, primeiro, quem entende futebol sabe que deve ter visto alguma analogia mesmo com futebol. Eu gosto muito de futebol, então primeiro o cara chega, tá levando um monte de gol a defesa. Arruma primeiro a defesa para depois arrumar o ataque. Deixou a defesa sem levar gol e aí aos poucos vai arrumando o ataque. É mais ou menos a mesma lógica. Tá bem, galera? Então, cuidado com isso também. Primeira e segunda fase não há mágica. Timing, beleza. O Enzo tá aí também, um abraço pro Enzo, se for. Olha a Raila. Raila voltou depois de um tempo longe das redes sociais. Ei, pessoal. Então, vocês entenderam? Fez sentido pra vocês essa lógica? Aí, eu acho que o Enzo foi um que estudava de maneira diferente. Não tem problema você estudar. Eu tenho certeza que ele se testava e via que o jeito dele estava dando certo. É essa a questão. Mas eu sempre preferi delegar para critérios objetivos, tá? Objetivos. Tenta tirar o subjetivismo da jogada. As nossas autoanálises são muito falhas, tá certo, pessoal? Tentativa e erro. Exatamente. Tem que ter. Agora, você não pode se fechar para o que alguém disse só porque deu certo com a pessoa. Não. Você vai testando. Vai testando. Beleza? Então, a gente viu aqui. Sim, simples e fácil, tá? Eu já usei essa analogia várias vezes, mas como tem muita gente nova aqui, eu vou falar de novo. O simples. Simples é a mesma coisa que fácil, gente. Qual é a diferença entre simples e fácil, que vocês acham? Qual é a diferença entre simples e fácil? Vou dar exemplos. Vou dar exemplos que eu já utilizei. É simples, aliás, uma coisa simples, colocar um elefante na geladeira. Poxa, Adalberto, por que é assim? Colocar um elefante na geladeira é simples? Sim, basta abrir a porta e colocar ele dentro. É simples. Você sabe o que fazer ou não sabe? Uma geladeira é gigante, né? Você sabe o que fazer, né? É simples. Agora é fácil. É fácil colocar um elefante na geladeira? Não. Não é, tá? Então, é simples e difícil. Algumas coisas podem ser simples e fáceis? Podem. Abrir e colocar uma garrafa na geladeira. É simples e fácil. O elefante não. Agora, há coisas complexas e fáceis. Simples é o antônimo de complexo, tá? Fácil é o antônimo de difícil. Há coisas complexas e fáceis. Sabe uma coisa complexa e fácil? Dirigir, tá? Dirigir com marcha, né? Porque a direção, se você parar para pensar em como se dirige, você erra normalmente. Por quê? Porque é complexo. É complexo. Você passar marcha, trazer a embreagem para junto do seu pé enquanto acelera. Isso é complexo, gente. Mas é fácil? Com o tempo fica, né? Com o tempo fica fácil. Colocar o elefante na geladeira fica não. Mas direção com o tempo fica fácil. Apesar de ser algo complexo. Mas boa parte das coisas complexas são difíceis. Assim como boa parte das coisas simples são fáceis. Mas estudar para concurso é simples. Porque, pelo menos para mim, é algo que você sabe aonde ir. Mas é muito difícil, tá? Estudar não, passar, né? É simples, tipo, se sabe o que fazer, mas é muito difícil, porque há uma porrada de outras coisas envolvidas. Mas é simples, tá? É a mesma lógica aí do momento, do time para a segunda fase, até porque um está incluído no outro. Com a repetição do complexo se torna fácil. Perfeito, Simonsen, né? Perfeito. É homem, né? Sei lá, o nome é mais diferente.
Então, você precisa repetir. Você vai repetir inúmeras vezes. Inúmeras. Quando você passar, você vai estar em um momento de cada estudo. Vai ter matérias, quando você passar, que você vai estar fazendo só questão. Vai ter outras que você ainda está na lei seca, gente. Por quê? Simplesmente porque o nosso aprendizado ele se desenvolve de maneira diferente. Assim como cada pessoa tem uma maneira de aprender, a nossa maneira particular de aprender, os assuntos, as disciplinas, eles têm diferentes formas de se aprender aquele conteúdo. Tem gente que, eu, por exemplo, eu só consegui aprender penal geral assistindo aula. Para aprender bem aprendido aqui. A única matéria que eu considero que eu precisei de aula para aprender bem. Tem umas que eu nunca aprendi. Tá quente isso aqui, hein? Teve uns que eu nunca aprendi, tipo empresarial. Nunca aprendi aquela porcaria. Mas penal geral eu aprendi assistindo aula. Constitucional administrativo eu aprendi lendo muita lei seca. Muita. Sempre foram os meus maiores percentuais de acerto em prova objetiva. Constitucional e administrativo. Porque eu estudava desde o começo dos meus estudos as leis. Desde o começo. Sendo que a gente tem um raciocínio muito imediatista. E eu não vou dizer que o meu raciocínio era imediatista porque era a época. Calhou de eu conseguir usar isso a meu favor posteriormente. Mas naquele momento eu queria passar em concursos simples. Concursos de técnico. Simples que eu digo. Mais uma coisa. Mais um exemplo, né? De coisas simples e difíceis. Concursos de técnico. A pessoa acha, poxa, mas um juiz passaria para técnico. Até parece. Nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver mesmo. Se eu fosse arriscar alguma coisa, eu diria que o juiz fatalmente não passaria para técnico, tá? Não passaria. Abordagens totalmente diferentes. Certo, gente? Então, falei para vocês aqui dos momentos de estudo para a segunda fase e agora eu vou falar um pouco da mentoria MP. Quem estuda para o Ministério Público, a gente já tem mentoria da primeira fase, né? A gente lançou a mentoria Magistratura segunda fase e vai lançar a mentoria MP segunda fase agora. Vai ser próxima semana, tá certo? Então, a mentoria MP, duração de 6 meses. O pessoal que já é aluno da mentoria MP segunda fase, né? Quem é aluno da mentoria MP primeira fase vai ter prioridade sobre as vagas. 50 vagas, a mesmo estilo. Eu não faço surpresa, vocês sabem, né, gente? Eu não faço surpresa aqui, detesto esse papinho aí. Nossa, abra dia tal, 29 de fevereiro, vem aí uma novidade que vai mexer com as estruturas do estudo para concursos públicos. Aí vocês, ai meu Deus, nossa senhora, o que é que vem? O que é que vem aí? Não vem nada demais, como sempre. Tá certo? Então, a questão aqui é a mentoria MP segunda fase. Vai ser parecido com a de magistratura primeira fase. E o que é que eu quero dar para vocês? Praticidade, organização e tranquilidade. São 3 coisas diferentes. Praticidade, que vocês não precisam ver o que vocês vão estudar. Organização, porque vocês podem só ir batendo as coisas ali. Vocês se organizam muito bem. E a tranquilidade de saber que vocês estão avançando. Tá bom? Saber que vocês estão avançando. Então, eu considero muito prático. A gente não vai ter a parceria com o Ouse Saber. Eu vou explicar mais detalhadamente como vai funcionar essa parte das peças e tal. Eu vi que o pessoal ficou muito limitado e tal, e agora a gente mudou isso porque sempre tentamos melhorar, tá bem? Quem é aluno, se liga, a gente vai mandar uns e-mails essa semana, próxima segunda-feira, dia 19 de outubro, a gente começa de 6 da manhã, a gente começa a oferecer. Tá bem, gente? Então, vamos lá, vou responder algumas dúvidas aqui.
tanto sobre a mentoria como alguma coisa de vocês. O que é lei seca? A lei seca é o código, é isso aqui, ó, gente. Tem gente que não é do direito, né? Não é uma pergunta boa, porque tem gente que não é do direito. Lei seca é esses livros grandes que tem muita lei e letra pequena, tá? Muitas leis e letras pequenas. Tem alguns pontos que já li 10 vezes e agora que está começando a fazer sentido. E outros que acerto porque aprendi por osmose de tanta lei seca. É isso. O estudo, ele sai da prática para a teoria. Adalberto, se perguntarem isso para eu discorrer sobre, eu não vou saber. Gente, tem conteúdo que não tem nem perigo perguntarem na segunda fase. Não faz sentido. É só lei seca mesmo. Então, se você aprende por osmose... Falta palavrão. Se você aprende por osmose, ótimo, tá? Não tem problema algum. Por quê? Porque você está acertando a porcaria da questão, tá? Não olhem para a forma de aprender. É igual eu também faço, do mesmo jeito que faço analogias com o futebol, né? Que o importante é ganhar. Não é jogar bonito, o importante é ganhar. Faça a mesma de mercado financeiro, pessoal. Não, mas eu estudei aqui, não sei o que, eu gastei muito meu tempo, sou formado num não sei o que, MBA, não sei onde. Meu chapa, agora você é o seguinte, tá ganhando dinheiro. Porque se você no mercado financeiro para ganhar dinheiro, não é para ver a beleza das ações, a beleza do fundamento da empresa, tal. Eu quero saber se está ganhando dinheiro. É a mesma coisa. Tá passando? Tá dando certo. Alberto, estou estudando de madrugada, o que é que você acha? Faça o simulado. Se você estiver melhorando, está dando certo. Se você não estiver melhorando, avalie se você tem situações extra de estudo que estão te prejudicando. Se não, tem um problema no seu jeito de estudar. Na mentoria, normalmente, o pessoal evolui. Normalmente. Quando não evolui, sempre peço para botar o comentário lá, mas o pessoal que já está habituado a isso. Fiz mentoria MP primeira fase, mas acho que ainda não estou pronto para a segunda fase. Gente, as mentorias primeira fase, elas vão ter acesso por 15 meses. Você pode, inclusive, repetir. Agora, o caso da segunda fase é que o preço promocional, todas as vezes que eu lancei alguma mentoria, a gente já vai em acho que mais de 20 mentorias. Todas as vezes eu falei isso. Preço de lançamento é promocional. Depois aumenta e não diminui mais. E não diminuiu nunca. Não diminuiu. Porque tem gente que diz assim, só hoje um desconto de R$ 1.500 na aquisição do seu curso. Aí depois de 2 semanas já tá aparecendo o curso ali com um desconto de R$ 2.500, com não sei quantos mil bônus e tal. Gente, eu não faço essa ladainha, inclusive detesto, inclusive bloqueio todo mundo que faz essas coisas comigo nos cursos. Então, não tem. Se você quer garantir, faça lá, vai estar disponível, no caso da segunda fase, vai estar disponível por 2 anos. Você vai poder contratar agora e vai ver daqui a 2 anos, pegar todas as atualizações, todos os comentários, dúvidas, você vai ter por 2 anos. Então, pegaria, tá? Mas se vocês não quiserem pegar, problema de vocês. Vamos lá. Professor, acha válido determinar quantidade de horas para estudar? Acho válido determinar a quantidade de horas. Não acho tão válido determinar que você tem que obrigatoriamente acabar determinado assunto. Isso aí quem estuda sozinho, tá? A mentoria tem lá as metas. Nossa, esse refluxo tá péssimo. A mentoria tem as metas diárias lá e tem lá tempo estimado, né? Tempo estimado e o tempo de questões. Eu faço isso porque eu não consigo estar mais próximo ao aluno, então eu dou um norte para ele, consigo complementar ali por qualquer dúvida que surja, consigo falar ali no ambiente da plataforma. Mas o mais interessante é você determinar a quantidade de horas. Por quê? Porque senão você tende a estudar de qualquer jeito só para bater a meta.
E quem me conhece sabe que eu vivo falando disso aí, né? Não estudem só para bater meta. Não estudem só para bater meta, tá? Se não tá entrando conteúdo na sua cabeça naquele tempo ali, vamos supor, você, vou estudar hoje do artigo 1º ao 76 da Constituição. Aí você começa a ler. Aí o seu namorado liga, as moças, né? Pega uma briga, aí você, caraca, tenho que acabar isso, porque eu não posso acumular matéria, não posso acumular conteúdo. Simplesmente você tá lendo aquilo ali, não tá entrando porcaria nenhuma na sua cabeça. Sendo que qual é o problema? Você vai dar aquilo como estudado. Vai dar aquilo como estudado. Resultado, deu aquilo como estudado. Quando for fazer a questão, vai errar. Se você for fazer a questão de daqui a certo tempo, vai errar. E aí vai dizer, ó céus, ó vida, não consigo aprender nada. Porque eu errei essa questão, eu estudei esse conteúdo antes de ontem. Sendo que a porcaria do conteúdo não entrou na sua cabeça, porque tinha outras coisas. Então, quando você coloca tempo, está 2 horas para estudar direito constitucional. Em 2 horas você estava num dia bom e você leu 50 artigos bem. Massa. Tem gente que em 2 horas lê 10 artigos. Massa também. Não tem problema. Mais uma vez, essa opção aqui, quem estuda sozinho, né? Quem estuda na consultoria também eu defendo isso. Na mentoria a gente tem que ter um limite ali, porque senão eu não vou ter controle sobre o que vocês estão avançando. Mas caso vocês não estejam no dia bom ou estejam avançando pouco, só façam ir marcando, gente. Começa o outro dia, sei lá, pelas questões. Não tem problema. Ele se adapta. O mais importante é você estudar. No momento do seu estudo, você está bem. Tá bom? Não trabalha para o objetivo? Trabalhamos sim, temos uma porrada de mentorias. Dá uma olhadinha lá tem o link lá no meu perfil depois, tá bom? A gente tem defensoria, MP, magistratura, procuradorias, técnico, analista, tem uma porrada. A mentoria da segunda fase ficará disponível além de 6 meses, 2 anos, tá bom? 2 anos. 6 meses são os roteiros que você vai ver. Ou seja, tem o que você estudar por 6 meses. Se você quiser começar 6 meses depois ou 1 ano depois, você pode, porque você vai ter 2 anos para ver, tá? Vai ter mentoria mais segunda fase, mais procuradoria e defensoria, tá na pauta, tá? Mas eu não sei quando vai sair, porque o papai aqui também é muito ocupado, tá? Então eu só vejo se eu lançar, por mim eu lançava mentoria toda hora, assim que eu não consigo, porque eu tenho tenho que responder os alunos que adquiriram anteriormente, né? A live não vai ficar salva porque não deu 100 pessoas, tá bom? O que fazer quando terminar o cronograma da mentoria primeira fase? Reinicia ele do início novamente. Se você terminar o cronograma e não fizer o simulado e fizer menos de 70 critérios objetivos, se fizer menos de 70, você repete. Se fizer mais de 70, aí você pode ir para a segunda fase. Tá bom? Professor, tem matérias que demoram 4 horas para ler 20 páginas. Desespero. Não tem problema. Não tem problema, gente. As curvas de aprendizado das pessoas são diferentes. Não tem. Tá? Professor, só está da PC Alagoas sair, mas ainda dá tempo de começar a estudar para delegado, estudar para magistratura. Simulados, tá? Simulados. Aplica um simulado agora. Pega uma prova parecida com a Polícia Civil de Alagoas, vê quanto você faz, vê quanto foi o corte, vê se dá tempo você chegar ali no 3 meses. Olha, não vou cravar, mas 3 meses aí dá para avançar. Um estudo muito, muito, muito bom, estratégico. Eu já vi, não é algo que é comum, mas eu já vi entre 10 e 15 questões do corte, tá bom? 3 meses, agora tem que ser muito estratégico. Quando começa a estudar para a segunda fase, já falamos inúmeras vezes aqui na live, tinha que pegar a live do começo. Tá? É isso, pessoal. É isso. Mais alguma dúvida por aí? Infelizmente não vai ficar salvo. Que pena, né? Eu avisei. Vocês não contribuíram aí nos corações. Paciência.
Parada há umas 2 semanas, mas sem ritmo desde o início da pandemia. Como faço agora? Vê de onde parou e continua. Vê de onde parou e continua. Quando você está lendo um livro, pessoal, você volta Você... Gente, que coisa. Gente, ó, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que é que eu faço. Não, você tem que pagar alguma... Você tem que pagar alguma prenda. Eu vou pensar. Eu vou pensar no que eu faço. Vocês estão lendo um livro normal. Quando vocês vão ler, vocês sempre voltam do começo. Você está na metade do livro. Aí você volta do começo para ler ele inteiro. Você volta a ler ele inteiro do começo. Você não volta. É igual a mentoria. É igual a mentoria. Você não precisa voltar tudo. Agora, se for algo que você perdeu o ritmo de estudos, você não está conseguindo desenvolver ali, aí é bom voltar, tá? Perdeu o ritmo, lê. Passou aí 1 mês, 2 meses, sem estudar 6 meses, aí você volta, né? Mas passou 1 semana, 2 semanas parado, não. Ai, não sei, velho. Já sei, vocês vão... Olha, eu nem vou cobrar, até porque eu não tenho como. Vocês vão marcar muita gente eu vou publicar a live e eu quero que tenha 100 comentários de marcação. 100 comentários de marcação. Tem que ter 100 em 1 hora. Marcação de pessoas para assistir a live. Se não tiver 100 pessoas até 11 da noite, se não tiver 100 pessoas marcadas até 11 da noite, eu vou deletar o post. Pronto, gostaram dessa? Gostaram? Tem que ter 100 pessoas marcadas. Ou seja, bonitinhos, vai acabar a live, comecem a marcar gente para assistir, tá bom? Comecem a marcar gente para assistir a live e falam o que é que vocês mais gostaram, para o pessoal saber o que é que tem. Beleza? É isso. Marquem lá. Viu? 100 pessoas cada um de vocês. Não, tô brincando. Ei, pessoal. Pois, boa noite, viu? Boa noite, que bom que vocês gostaram. E até a próxima. Pessoal do YouTube, abraço, viu? Tchau, tchau. Valeu.